Convido você a abrir sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 3, onde leremos a partir do verso 13. Epístola de Tiago, capítulo 3, leremos a partir do verso 13 ao 18, e eu vou introduzir essa leitura retomando o verso 1, capítulo 3, verso 1. E assim diz a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Verso 13: Quem entre vós é sábio e entendido, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Irmãos, esse é um dos benefícios de nós assumirmos na igreja a prática da exposição bíblica através de séries nas cartas ou nos livros bíblicos. Talvez você já tenha muito tempo de caminhada cristã, mas com certeza você ouviu poucos sermões nessa passagem. Essa não é uma passagem tão corriqueira, tão comum, sobre as quais nós ouvimos pregação, exposição da palavra de Deus. E aqui, nessa leitura que nós fizemos, é uma continuidade da orientação que Tiago dá àqueles que na igreja almejam, aspiram o ministério do ensino, o ministério da palavra. E ele começou essa orientação falando ali até o verso 12 sobre os pecados da língua, as dificuldades e as ciladas que uma língua não dominada, não controlada, pode trazer a cada crente. E ele agora dá continuidade a essa instrução, a essa orientação, falando da sabedoria, porque se espera de alguém que aspira, que almeja o ministério da palavra, que seja alguém que de fato tenha sabedoria na sua vida, sabedoria não só nas suas palavras, mas na sua postura, na sua atitude, na sua conduta de maneira geral. E a sabedoria, ela não se trata apenas de adquirir conhecimento. Sabedoria não tem nada a ver com idade cronológica, com cabeça branca. Sabedoria não tem nada a ver com diplomas pendurados na parede. Você pode, ao longo da vida, ter adquirido cultura através da educação formal, ter adquirido seus diplomas, ter avançado nos seus estudos. Você pode ter a cabeça branca pela experiência da vida, pela idade que prosseguiu, mas nada disso automaticamente se traduz em sabedoria. Você mesmo com pouca idade, você pode demonstrar e expressar sabedoria. Você, às vezes, sem ter tanta instrução formal, você também pode demonstrar sabedoria. E a sabedoria aqui, ela é apresentada através do contraste. A verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. Então, Wisby, ele vai propor aqui um esboço muito didático para esses versos do 13 ao 18.
Ele vai falar sobre o contraste da origem, o contraste das características e o contraste dos resultados. E ele começa perguntando: quem entre vós é sábio e entendido? Ele está se dirigindo a uma comunidade de crentes. Essa instrução dele, embora ela tenha se iniciado falando da questão daqueles que desejam ser mestres, aspiram ser mestres, mas de forma nenhuma essa orientação que foi dada em todo o capítulo 3 se resume apenas àqueles que almejam o ministério da palavra, sejam como pastores, sejam como professores, como educadores na casa de Deus. De maneira nenhuma. A sabedoria e a instrução, a orientação que está aqui, ela é para cada crente em Jesus, para cada servo de Deus, para cada membro da igreja de Jesus. Essa oração, essa instrução é importante e válida. Ao longo da nossa caminhada, nós muitas vezes nos deparamos com pessoas que trazem feridas na alma, pessoas que trazem cicatrizes, por conta de situações e circunstâncias vivenciadas dentro do aprisco do Senhor, da casa de Deus, de uma decepção, de uma mágoa, de uma palavra que feriu, de uma situação estranha, mal explicada, e a pessoa não procurou o seu irmão para conversar e tirou a sua própria conclusão, e assim ela se entristeceu, se esfriou na comunhão, foi se afastando da casa do Senhor, às vezes mudou de igreja, e ela foi criando uma concepção, uma imagem da igreja, um tanto quanto negativa, perniciosa, prejudicial. E assim a igreja muitas vezes, na mente e na boca de alguns, ela é taxada e ela é rotulada como apenas um ajuntamento de hipócritas. Um ajuntamento de hipócritas. Onde lá mais parece um tribunal de condenação e juízo. Mas a igreja de Deus é uma instituição não humana. Ela não é construção apenas do desenvolvimento da sociedade. Foi o Senhor Jesus que instituiu a sua igreja. Foi Ele que morreu e derramou seu sangue pela sua igreja. Ela é valiosa, ela é cara aos olhos do Senhor. Ele derramou o seu sangue por esse que está do seu lado. Ele derramou o seu sangue por esse que está à sua frente. Essa é a noiva de Cristo. E apesar da imagem e da maneira como o mundo a vê, nós não podemos sustentar essa mesma imagem. Nós temos que olhar para a igreja de Deus como algo caro e precioso. Não precisamos ignorar e fechar os olhos e ser inocentes em relação às dificuldades de conviver juntos, de estarmos juntos. Se você tem uma família aí com 3, 4 filhos, você certamente desfruta das alegrias, dos prazeres, mas também das dificuldades de conviver debaixo do mesmo teto, de ser família. Mas, meus irmãos, quantas coisas Deus nos ensina através dessa convivência em família. Às vezes as pessoas são tentadas a viver sozinhas, a viver isoladas. Eu vou adquirir o meu diploma, eu vou ter a minha profissão, o meu sustento, eu vou comprar a minha moradia, e eu quero viver só. Eu não quero ter ninguém. E se porventura eu falo, não, eu quero uma esposa, uma companheira, mas vai ser apenas nós dois. Não queremos filhos, porque eles vão ter que trazer alteração de plano, de projeto, eles vão exigir de nós dedicação de tempo, de recursos financeiros, e filhos às vezes dá muito trabalho, é uma incerteza. A gente criar filho no mundo que está hoje em dia, meu Deus, misericórdia. Meu irmão, é um exercício de fé. Não é porque o mundo está bom, não é porque os ventos estão favoráveis, não é porque você está cheio de dinheiro e não sabe nem aonde colocar. Primeiro Deus disse a Adão e Eva, o primeiro casal, multiplicai-vos.
reproduzam essa imagem e semelhança em outros discípulos. É uma ordem de Deus, e é uma ordem que deve ser exercida em fé. É uma ordem que Deus colocou não só apenas para a subsistência da raça humana, para a propagação da raça humana, mas porque Deus também planejou, através de vivermos em família, nos ensinar e trabalhar no nosso caráter, no nosso coração, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, em termos que ceder do nosso tempo, do nosso amor, do nosso dinheiro, àquele ser que está ali nos nossos braços, que cresce e que muitas vezes não é grato e nem reconhece todo o sacrifício a ele despendido. Mas Deus está nos ensinando. Nós somos os primeiros a sermos beneficiados. Se você se sente desencorajado, desanimado a ter filhos, e você diz: filho é caro, o mundo é difícil, creia que Deus vai te dar recursos, creia que Deus vai te dar o sustento e não vai faltar nada para o seu filho. Creia que mesmo no mundo mau você pode criar um filho nos caminhos do Senhor Jesus, e dependa dele. Ele te deu esse filho, dependa dele, devolva ao Senhor, consagre ao Senhor e peça a Deus sabedoria. Pastor, por que o senhor está falando disso? Porque eu comecei a falar do viver em família, do viver como corpo de Cristo, do viver como igreja. Assim como alguns querem viver sozinhos, sem constituir uma família, alguns também querem ser crentes e discípulos de Jesus na sua casa sozinho, acessando online uma pregação, uma mensagem, o que é edificante, o que é uma bênção, mas de modo algum pode substituir a nossa vivência nessa comunidade, nesse corpo, que é a igreja de Jesus. Todo esse capítulo 3, Tiago está falando da convivência no corpo de Cristo, o estarmos juntos, como nós podemos ser bênção na vida um do outro, mas como também nós podemos nos ferir, nos magoar, nos machucar. E assim o alerta que se coloca diante de nós é que instrumento nós vamos ser nas mãos de Deus? Que instrumento eu serei, você tem sido nas mãos de Deus? Um instrumento de bênção, um pacificador, uma pessoa que agrega, uma pessoa que é usada ali como mediadora, conciliadora, diante de situações de conflito, de mal entendido. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos amar a igreja de Jesus, a despeito de toda a bagunça que circunde o ambiente evangélico, o cenário evangélico, mas não confunda isso com a igreja de Jesus. Não é porque um irmão ou uma irmã não lhe deu bom dia, não lhe cumprimentou, não te telefonou no seu aniversário, enfim, você se sentiu ali desprestigiado, desvalorizado, que não seja por causa disso, que o seu conceito de igreja seja diminuído ou desvalorizado, porque a igreja é do Senhor Jesus, a igreja é dele, e ele morreu e derramou o seu sangue por esse que está aí do seu lado, por esse que está aí à sua frente. Essa igreja ela não é uma obra concluída e terminada, ela está em construção, ela está sendo edificada, e não apenas prioritariamente com tijolos, com blocos, com concreto, mas com pedras vivas. Eu e você somos essa construção espiritual que o Senhor Jesus está formando nesse mundo, a sua igreja. E Ele vai apresentá-la por fim na glória, sem mancha, sem ruga, sem defeito, sem incoerências. Ele vai fazer isso em mim e em você. Por isso eu quero olhar para esse capítulo 3, tendo como pano de fundo a nossa memória, a nossa lembrança, a vida dentro do corpo de Cristo, a vida como igreja, a vida de comunhão, onde nós não podemos colocar em primeiro lugar os nossos interesses, os nossos desejos,
a maneira como nós entendemos como deveria ser a igreja, como eu deveria ser tratado, como eu deveria ser honrado, porque não são os nossos interesses que devem vir em primeiro lugar, não é a maneira como nós entendemos e achamos, mas é a maneira como o Senhor da igreja prescreveu na sua palavra. Aqui nós temos os princípios, o propósito, a missão da igreja, a maneira como nós devemos viver juntos. Uma comunidade que agrega, que reúne pessoas nos mais diversos níveis de maturidade, nos mais diversos níveis de compromisso. E ainda lembrando aquilo que o Senhor Jesus disse, que nessa igreja local, nessa igreja visível, nessa comunidade onde nós nos reunimos, ela ainda está passível de ter nela joio, lobos, falsos pastores, pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, e Ele disse que isso iria acontecer, que nós iríamos crescer e conviver juntos, e que não competiria a nós o papel de avaliar, julgar e dizer quem é o quê, porque Ele que conhece o coração e as motivações, Ele há de fazer a colheita, a separação e de dar a cada um segundo o proceder das suas obras. A mim compete buscar seguir o Senhor Jesus, as suas pisadas, e amar o meu irmão, amar o meu próximo, reconhecer os meus erros, estar disposto a pedir perdão, estar disposto a restaurar e consertar, e não permitir que muros sejam edificados, muros de separação, que a comunhão não seja quebrada e rompida nesse corpo de Cristo. E a pergunta é: quem entre vós é sábio e entendido? Quem? E essa pergunta ela já traz em si um alerta: cuidado, aquele que se julga sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 26, capítulo 26, verso 12, ele vai dizer assim: tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Maior esperança há naquele que se reconhece como insensato do que naquele que se enxerga como sábio aos seus próprios olhos. E Tiago justamente começa com essa pergunta: quem se julga sábio? Quem se julga entendido? E a nossa resposta, depois de uma reflexão e avaliação, deve ser: Senhor, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não posso me sentar nessa cadeira, eu sou um aprendiz, eu estou na escola da vida, eu ainda estou sendo trabalhado, renovado, restaurado nas minhas motivações e nas minhas atitudes. E aí, para aquele que prontamente já responde essa pergunta, se apresentando como o sábio, o entendido, respondendo afirmamente à pergunta de Tiago: quem entre vós é sábio e entendido? E aí Tiago vai nos dar alguns critérios para essa reflexão, para essa avaliação. Lembre-se, nossa tarefa não é avaliar o outro, não é dizer se o outro é sábio, se o outro é imaturo, não. Eu devo primeiramente me colocar diante do espelho, encarar a mim mesmo, minhas motivações, minhas atitudes, a minha postura, e sinceramente diante de Deus fazer essa reflexão e responder a pergunta. E Tiago diz: olha, você está aí pensando, você está aí refletindo, se você é sábio e entendido, eu vou te dar algumas pistas, alguns critérios para você avaliar. E da mesma maneira como nós vimos lá em Tiago 2, ao falar sobre a fé, e ali Tiago disse que não basta a gente apenas ter uma declaração correta de fé, uma declaração dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Isso é verdadeiro, isso é correto, mas apenas essa declaração não é suficiente.
ela tem que ser traduzida numa vida transformada, numa vida de piedade, numa vida de alguém que realmente conhece e tem andado com esse Jesus, Senhor e Salvador. Então essa foi a maneira como Tiago trabalhou ali no capítulo 2, a questão da fé verdadeira, da fé salvadora, e não da fé humana, carnal, ou da fé demoníaca. A fé humana, ela é apenas intelectual, fica apenas na confissão. A fé demoníaca tem a confissão e ainda tem o emocional, tem os tremores, ele crê e estremece. Mas a fé salvadora, a fé genuína, a fé que glorifica a Deus, produz fruto de justiça e de arrependimento. E tendo essa mesma abordagem, Tiago vai dizer aqui, olha, quem entre vós é sábio e entendido? Mostre. Mas não apontando para os seus cabelos brancos, não apontando para os seus diplomas, não apenas dizendo quantos anos você tem de caminhada cristã, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. A carta de Tiago em todo momento nos chama e nos convoca para uma religiosidade prática, vivencial, encarnada, e não apenas declaratória, não apenas confissão. Então, diante dessa pergunta, quem dentre vós se considera sábio e entendido? Prontamente Tiago diz, mostre em mansidão, em um proceder, em obras dignas. E aí ele diz, olha para o seu coração, porque ele é o cerne, o centro das nossas motivações, das nossas atitudes. Aquilo que Jesus falou, que os homicídios, os assassinatos, toda a sorte de pecados, ela tem ali como maternidade, como gestação, o coração do ser humano. Ali o pecado é gestado, ali as boas ações, as boas obras, a virtude também é acalentada. E Tiago diz, se pelo contrário, se você não tem essa mansidão de sabedoria, se você não pode mostrar obras dignas, se pelo contrário, verso 14, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. Irmãos, a estultícia e a maldade no coração das pessoas é tão grande, que às vezes elas se orgulham e se vangloriam e contam as suas aventuras, as suas maldades, a sua carnalidade, como se fossem coisas de que elas devessem se vangloriar, da sua macheza, da sua bravura. Ele diz, nem vos glorieis disso, dessa inveja, desse partidarismo, dessa amargura, e nem mintais contra a verdade. Ou seja, façam uma avaliação sincera. Não tentem enganar a si mesmos. Aquilo que João vai dizer, quem diz que não tem pecado, é mentiroso. Tiago aqui nos exorta a sermos honestos conosco mesmo. E se é isso que você vê no seu coração, se é isso que as suas obras produzem, saibam, essa não é a sabedoria do alto, essa não é a sabedoria que procede de Deus, essa não é a sabedoria que vem do Espírito de Deus. Antes é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Você percebe a ênfase que ele vai dando? O crescente. Ele poderia apenas ter falado, olha, essa sabedoria de inveja amargurada, sentimento faccioso, olha, isso não é de Deus, viu? Isso é algo mundano. Não, isso está muito suave e leve. Isso não apresenta toda a gravidade e seriedade da enfermidade, da doença. E assim ele usa esse argumento retórico de ênfase crescente. Nós sabemos que nesse mundo nós temos 3 inimigos na nossa vida cristã: o mundo, a carne e o diabo. O mundo, não o mundo biológico que nos cerca,
mas o mundo enquanto sistema, forma de pensamento, forma de conduta, o espírito da época que está aí, formando e forjando a mente e a atitude das pessoas. Esse mundo se opõe contra a sabedoria do alto, contra a sabedoria de Deus. E aqui, esse inimigo, o mundo, ele é expresso através da palavra terrena. Essa sabedoria é terrena, é mundana. É uma sabedoria que coloca Deus para fora. Essa sabedoria aqui é animal, é carnal. É uma sabedoria apenas da carne. E por isso alguns podem até se vangloriar, se orgulhar das barbaridades. Mas essa sabedoria, ela é também demoníaca e diabólica. É aquela astúcia com que Satanás, ele seduziu os nossos primeiros pais, Adão e Eva. É aquela astúcia com a qual ele ficou ali no coração de Caim, incentivando e despertando ali ainda mais ódio e ressentimento e mágoa e desejo de vingança. E assim o diabo, ele fomenta, incentiva e encoraja tudo aquilo que é contrário à sabedoria de Deus. Durante a vida, quantas pessoas às vezes se chegam a nós para nos dar conselhos destruidores, conselhos que vão resultar em desgraça. É a sabedoria do mundo. Lembre-se, qual é a sua sabedoria? Terrena ou celestial? Há um contraste. O contraste da origem. Aqui nós vimos qual é a origem da falsa sabedoria. Do mundo, da carne e do diabo. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Aqui fala da característica dessa sabedoria, dessa falsa sabedoria. Fala do que ela produz. O resultado dela, confusão e toda espécie, uma diversidade, uma variedade de desgraças e maldades e de confusão. Esse é o resultado dessa sabedoria humana. E gente, não se engane, esses frutos podem pipocar, aparecer aqui e acolá dentro da igreja do Senhor. Segundo aos Coríntios 12, 20, Paulo, se dirigindo àqueles irmãos, diz: temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Pastor, mas ele está se dirigindo a quem? A igreja que se reúne em Corinto. Ele está se dirigindo a nós, porque a nossa essência, a nossa natureza é a mesma. E se nós não nos humilharmos diante da mão de Deus, se nós não buscarmos a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, o que a sabedoria carnal, mundana e diabólica vai produzir é tudo isso aqui: tumultos, porfias, contendas. E Satanás, ele é astuto. As coisas começam pequenas, a gente não imagina a proporção que pode adquirir, e depois aquela situação foge o nosso controle, mas o caos já está instalado, as feridas e as mágoas já foram realizadas. E nós precisamos orar e vigiar em todo o tempo, porque Satanás, o nosso adversário, está em derredor, bramando como leão, buscando alguém que ele possa tragar, buscando alguém que ele possa usar para semear a discórdia e a contenda na casa de Deus, para que o nosso tempo, a nossa energia seja desviada, canalizada, não para alcançar os perdidos, mas para gastarmos tempo e energia
lidando com as nossas desavenças, lidando com os nossos desencontros, lidando com os nossos pecados. E nós precisamos vigiar o nosso coração. Nós precisamos cuidar do nosso irmão. Se você o percebe numa situação de vulnerabilidade, de tentação, se você vê ele ali meio que titubeando, dê a ele uma palavra em amor, dê a ele uma palavra de alerta, de despertamento, abra os olhos dele, mas faça isso em amor, não para destruir, para pisar, mas para salvar o seu irmão de cair naquela cilada. Mas, meus irmãos, não convém que seja assim. Não deve ser dessa forma. E não precisa ser dessa forma. Tiago diz, no verso 5 do capítulo 1, se porém algum de vós necessita de sabedoria, carece de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e lhes será concedida. Se você percebe a sua carência, a sua fragilidade, a sua imaturidade, coloque isso diante de Deus, peça a Ele sabedoria. E meus irmãos, sabedoria não se adquire apenas com o tempo de igreja. Sabedoria se adquire com o tempo na presença de Deus. Sabedoria se adquire quando eu digo não para a minha carne, quando eu digo não para a minha vontade de engole, se controle. Você sabe o que é mansidão? Mansidão não é fraqueza, mansidão não é frouxidão, mansidão é poder sob controle. Aquele cara que teria condições de dar uma resposta, de às vezes ter uma atitude mais agressiva, mas ainda assim ele se domina, ele se controla, ele mede as suas palavras, ele avalia as suas atitudes, as suas ações, e ele age com mansidão. E mansidão é fruto do Espírito, assim como paz, amor, alegria, temperança. E fruto do Espírito não se adquire apenas com o banco da igreja. Fruto do Espírito se adquire com o joelho dobrado, com a cara no pó, com confissão de pecado, chorar na presença de Deus, reconhecer o nosso pecado, a nossa fragilidade. É assim que a gente cresce espiritualmente. Para a gente poder crescer, a gente tem que diminuir. E a gente tem que reconhecer a grandeza e a santidade de Deus, esse Deus que é santo, santo, santo. E às vezes a gente se acostuma com o sobrenatural, com o sagrado, em estar na presença de Deus. A gente participa da ceia do Senhor de qualquer forma e de qualquer maneira. Não há um momento de contrição sincera, uma preparação prévia, um autoexame, para reconhecer aonde nós temos faltado com o Senhor, falhado com Ele. É assim que se adquire sabedoria. Não vai ser num curso por correspondência, num curso à distância. Nós precisamos caminhar com o Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos conhecer essa palavra, porque é ela que vai diagnosticar as feridas e mazelas da nossa alma e do nosso coração. Nós somos tentados a fazer uma avaliação muito positiva, muito otimista da nossa espiritualidade. Às vezes nos consideramos muito consagrados, justos diante de Deus. Mas a palavra de Deus é esse instrumento que vai nos desnudar. Vai ser um demaquilante. Está entendendo? Você vai ali, esse é você. Esse é o Edilton que as pessoas não conhecem. Sem essa indumentária, esses paramentos. E nós precisamos ser confrontados com essa realidade.
Nós não podemos viver no país das maravilhas, da ilusão, achando que tudo está ótimo, que tudo está certo. Porque nós devemos nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus. O Senhor da igreja, o noivo da igreja, que vai vir recolher e chamar o seu povo. E nós devemos estar preparados para esse encontro. Não devemos ser como aquela noiva despreparada, onde faltava na sua lâmpada o azeite. E quando o noivo veio, ela não estava pronta nem preparada. Ela estava à caça, à procura daquilo que lhe faltava. E é esse tempo diante da palavra de Deus que o Espírito Santo vai desnudar a nossa alma, o nosso coração. É assim que se adquire sabedoria. É assim que a gente cresce diante de Deus, se quebrantando, se humilhando diante dEle, deixando as nossas picuinhas de lado. Às vezes picuinhas em torno de tantas pequenezas, de situações que não vão fazer diferença nenhuma daqui a 5 anos. Se essa parede é branca, verde água, azul bebê, que diferença vai fazer? Mas é a minha vontade. E às vezes nós brigamos tanto pela nossa vontade, pelo jeito como nós entendemos que deve ser. Pereira, ele menciona uma frase durante suas idas lá para Londrina, no seu ministério, se deparando com situações de contendas, de divisões, de feridas dentro do corpo de Cristo. E diante de uma assembleia estava ali um irmão faltoso, e aquele irmão ali sendo como que martirizado publicamente. E aí o Pereira, ele se levanta diante de todos, ele fala, entre a razão e o irmão, eu fico com o irmão. Porque em nome da razão, nós estamos matando o irmão. Porque em nome dessa razão, o amor foi lançado fora. Nós estamos com a verdade, mas o amor já foi embora. Então essa verdade tem que ser trazida e ministrada com amor e com graça e com misericórdia. Nós não vamos abrir mão da verdade e negociar a verdade, mas ela deve ser transmitida com amor, com graça e com misericórdia, porque nós queremos curar, nós queremos restaurar e não afirmar a nossa justiça, não afirmar a nossa santidade, não usar aquela situação para nos autopromovermos e nos alegrarmos com a desgraça do irmão. E eu abraço aquele irmão e choro com aquele irmão. Como diz a palavra, alegrai-vos com aqueles que se alegram, chorai com os que choram. E eu choro com esse irmão, mesmo sabendo que as pedras agora vão vir em mim também. Mesmo sabendo que algumas pedradas que eram dirigidas a ele vão me alcançar. Meus irmãos, a sabedoria você não vai encontrá-la em seminários, simpósios e congressos. A sabedoria, ela vai ser adquirida na medida em que eu e você nos humilharmos diante de Deus, encontrarmos tempo para estarmos na presença de Deus, ouvindo a sua voz, aprendendo a sua palavra, sendo confrontados pelo seu Espírito e concordando com Ele, confessando, dizendo a mesma coisa que Ele diz, deixando nossas desculpas de lado e dizendo, Senhor, de fato eu tenho falhado nisso, de fato eu tenho sido omisso nessa área, de fato eu tenho pecado contra o Senhor nessa área, eu tenho pecado contra a Tua igreja nessa área, Senhor me perdoa, Senhor tem misericórdia, me renova, me restaura, reaviva em mim o amor pelo Senhor e pela Sua obra. A sabedoria, ela é alcançada através da humilhação, da humildade. Você não vai ver uma pessoa verdadeiramente sábia sendo uma pessoa que ostenta o seu conhecimento, que ostenta a sua maturidade, que ostenta a sua vida de espiritualidade com o Senhor, abrindo o seu currículo. Às vezes ela vai ficar até calada e vai deixar você ali com um conceito, às vezes, subestimando-a.
E ela não vai se importar com isso, porque ela está preocupada com a avaliação do Senhor da igreja. Ela está preocupada com a avaliação do seu Salvador, e não como os homens a veem. A sabedoria, porém, lá do alto, aquela sabedoria que procede de Deus, do trono de graça, ela é primeiramente pura, santa, limpa nas suas motivações. Ela não vem misturada, essa sabedoria, com um desejo de se promover. Ela não vem misturada com carnalidade, mas ela é primeiramente pura e produz fruto pacífico. Ela é indulgente, flexível, tratável. Há nela abundância de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento, sem maquiagem, sem máscara. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A vida cristã, ela é semeadura e colheita. O que nós somos, nós vivemos. E o que nós vivemos a cada dia, nós estamos semeando. O que nós semeamos determina o que nós colhemos. Nós temos que semear a paz na família de Deus, e não problemas, e não tempestades. Nós temos que ser pacificadores. Nós temos que defender a igreja de Jesus. Nós temos que achar a sabedoria, a verdadeira sabedoria. E Provérbios é um livro sapiencial, um livro de sabedoria do Antigo Testamento. Ele vai dizer no capítulo 3, quando ele diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Filho meu, feliz o homem, feliz a mulher que acha sabedoria, e o homem e a mulher que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, de prazer, de deleite, e todas as suas veredas de paz. Qual é a minha sabedoria? Qual tem sido a sua sabedoria? Temos sido aprendizes? Estamos na escola, estamos matriculados na escola e prontos a aprender? Reconhecendo em primeiro lugar que não sabemos, que não temos o conhecimento, que não temos a maturidade, que não somos perfeitos nem estamos completos, estamos no processo e dependemos do Senhor, dependemos da sua graça, dependemos da sua misericórdia. E a graça e a misericórdia de Deus é derramada sobre aquele que se humilha, sobre aquele que se quebranta. Tiago aqui exorta a igreja de Jesus a ser uma igreja humilde, uma igreja que caminha de joelhos, uma igreja que reconhece a sua fragilidade. Que nós não sejamos como a igreja de Apocalipse, que se achava rica, próspera, de nada tenho falta, nós nos bastamos. Que a nossa autoavaliação ela seja mais sincera, mais realista, mais bíblica. Que nós possamos dizer como Isaías: ai de mim, porque eu estou diante do Deus vivo, mas eu sou um homem que ainda trago no corpo as marcas do pecado, as marcas da carne, as marcas da incoerência. Ao mesmo tempo que eu quero, ao mesmo tempo que eu desejo, eu falho, caio e peco e desonro o nome de Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Nós precisamos desse reconhecimento, dessa humildade, dessa simplicidade diante do Senhor. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te levantar, Ele vai exaltar, Ele vai dar a sabedoria, e você vai colher frutos de paz, você vai ser bênção na casa de Deus. A luz de Cristo vai brilhar através da sua vida, e o nome dele será glorificado.
Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus tenha misericórdia da quarta igreja e nos guarde das ciladas do inimigo. Que nós possamos caminhar juntos ao redor do Senhor Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Feche os seus olhos, vamos orar. Aproveite esse momento para mais uma vez se apresentar diante de Deus, se preparando para esse momento em que celebraremos a ceia do Senhor. Momento esse que traz bênção à nossa alma, se nós participamos com discernimento, com sinceridade. Reconheça diante de Deus suas fragilidades, suas faltas. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Pai, porque apesar do que somos, o Senhor não nos lança fora da tua presença. O Senhor não nos vomita da tua presença, Pai. Porque o Senhor nos vê através do sangue do Cordeiro que foi derramado sobre as nossas vidas, o sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a tua igreja. E por isso o acusador das nossas almas foi expulso da tua presença, porque ele não tem mais legitimidade alguma, porque todas as nossas culpas foram lançadas sobre o Cordeiro de Deus. E por isso nós somos achados justos diante do Senhor. Obrigado, Deus. Mas, Pai, o Senhor também nos deu uma ordem. Que essas novas criaturas, que os teus filhos agora, possam buscar uma vida de santidade, uma vida de intimidade contigo. Que nós não venhamos ceder à tentação de voltar atrás, de retroceder e de querer usufruir da mesa do banquete desse mundo. Deus nos perdoa, porque muitas vezes nós recalcitramos, nós somos indolentes, nós temos o ânimo dobre, uma vontade vacilante. Deus, tem misericórdia. Toma-nos nas tuas mãos e nos fortalece. Aquele que está desanimado na fé, enfraquecido, Deus, fortalece o nosso irmão, reaviva nele a alegria da salvação, gera novamente em nós o desejo, a fome, a sede pela tua presença. Que a nossa espiritualidade não seja marcada apenas por momentos de emoção, de alegria e de sensações, mas que a nossa espiritualidade seja marcada por uma vida, Pai, uma vida consistente, perseverante na tua presença. Que nós possamos realmente lutar contra a nossa carne, contra o nosso pecado. Oh Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Deus, porque eu preciso do Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça, Deus. Ajuda assim, Pai, a tua igreja, socorre assim o teu povo, que aqui se reúne, e agora vai celebrar a ceia do Senhor. E nós participamos dessa mesa, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Salvador, aquele que por nós morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Nos méritos de Cristo, nós participamos desse momento solene, com alegria, mas também com discernimento. Deus, dá sabedoria ao teu povo,
dá sabedoria aos teus filhos, dá sabedoria à tua igreja, Pai, para que possamos viver em paz e que para que possamos testemunhar a luz de Cristo, que a luz de Cristo brilhe através dos teus filhos e das tuas filhas que aqui se reúnem. E assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém.